Olá, esse é mais um vídeo aqui do nosso curso de Airtable. Nele a gente vai continuar desenvolvendo o software da loja de autopeças Roberta. Vamos para o vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar a construção do front-end aqui da loja de autopeças Roberta. Então, para relembrar um pouco aqui, a gente tem o dashboard do vendedor, onde a gente vai mostrar para o vendedor quanto que ele vendeu esse mês, mês passado e esse ano. Fiz algumas alterações aqui já, tá? Em offline, mas basicamente é isso que a gente está mostrando aqui. Os indicadores de vendas desse vendedor, desse mês, do mês passado e esse ano. A gente vai mostrar quantas vendas ele fez, o valor total vendido e a comissão que ele tem para receber. Tem uma outra informação aqui que eu vou também dar. Também quero mostrar para esse vendedor os clientes que ele vendeu, então os clientes dele, aqueles clientes que ele já vendeu em algum momento da vida. Quero mostrar aqui para a liderança os produtos que estão cadastrados no sistema e tem aqui o botão para adicionar novos produtos. Quero mostrar para a liderança os vendedores e já criei aqui o botão para ela clicar e ela pode cadastrar novo vendedor. Então ela clica em cadastrar vendedor. Para criar esse botão é aqui, ó, adicionar o records através do formulário. É a tradução livre aqui, né, dessa parte. Então adicionar aqui, posso tirar, mas depois eu posso adicionar. Aí ele desconfigura, então eu vou ter que refazer. Na verdade ele só muda o nome aqui, né? Então, adicionar vendedor. Mas aí se eu clico, ele já é o formulário que eu já tinha criado. Então tem o nome completo, o e-mail, o telefone de contato, o nome e o e-mail é obrigatório. Por que o nome e e-mail é obrigatório? Nome porque o vendedor tem que ter um nome. E-mail é obrigatório porque muitas das coisas, das experiências que a gente vai ter, que a gente vai proporcionar para o vendedor, depende do e-mail dele. Depende do e-mail que ele está fazendo login no sistema. Vocês vão ver isso acontecendo. Então, e-mail no sistema aqui do Airtable é super, hiper, mega importante. É ele que personaliza a experiência do usuário aqui no sistema. Vou mostrar isso para vocês. Telefone é legal ter, mas se não tiver, tudo bem. Documentos do vendedor, RG, CPF, algum contrato de trabalho, contrato PJ, enfim, qualquer coisa que você queira anexar. Acho que é sempre bom ter um campo para anexos. E comissão, eu vou colocar aqui como obrigatório, porque, bom, se depois o vendedor registra uma venda e aqui a liderança esqueceu de colocar o quanto de comissão que esse vendedor vai receber, fica zerado lá no sistema. Então, vou deixar aqui. Deixei um limite aqui, range limite, que é deixar um range, assim, né? um máximo, um mínimo e máximo aqui. Eu coloquei o mínimo, deixei nada, e máximo eu coloquei 4%. 4% aqui no sistema é 0,04. Então, se ele quiser colocar uma porcentagem de 40% porque ele vai errar, o sistema não deixa. Porque isso aqui eu só coloquei porque vamos supor que o dono disse que no máximo a comissão que ele dá para os vendedores é de 2%. Aí eu deixei 4 porque vai que um momento ele dá 2,5, dá 3 e chega em 4. Mas vai que ele tentando colocar 2%, coloque 20%. Aí o sistema não vai deixar. No máximo 4%. Claro que se ele deixar a comissão aqui em branco, na hora que o vendedor fizer uma venda, ele vai perceber que tem algum problema ali. Porque ele vai ver que a comissão dele está zerada. Então a gente não vai... Teoricamente esse erro não se perpetua com o tempo, porque sempre mostra... O vendedor sempre vai ver que a comissão dele está zerada porque não tem porcentagem. Dito isso, sigamos aqui. Vou publicar aqui essas mudanças. Então tem aqui o botão de adicionar vendedor. Eu vou permitir que ele possa baixar esses dados. Então aqui ele pode exportar. Exportar. E vou tirar que ele possa printar. Acho que exportar é a melhor informação. Outra coisa que eu vou deixar aqui, na hora que ele for exportar, ele pode ver quanto que aquele vendedor tem de valor de comissão. Então, o valor de comissão do vendedor está aqui, quanto que aquele vendedor já recebeu, né? Aqui vai estar somado todas as comissões que esse vendedor já recebeu. Posso depois colocar o número de vendas desse vendedor e por aí vai. Dá para fazer essa personalização depois por venda, né? Mas aí a gente faz isso mais para frente. Fornecedores também deixam um botão aqui, então a pessoa pode clicar em adicionar fornecedor e aí aparecem as informações, razão social, CNPJ, endereço, e-mail, telefone e documento do fornecedor. Também vou permitir que ele baixe em CSV, ao invés de printar. Então aqui, ó, Allow Export to CSV, quer dizer, permita exportar em CSV. Pronto. Então aqui, a liderança pode cadastrar produtos, então adicionar produtos, pode cadastrar vendedores,
e pode adicionar fornecedores. Vendas. Aqui o vendedor ele tem que ver os indicadores dele. A gente vai preparar isso agora. Eu quero te mostrar como construir um dashboard. Então vai ser isso que a gente vai fazer agora. E vou permitir que ele adicione clientes aqui. Vamos começar pelos clientes e depois a gente faz o dashboard do vendedor. Então, ó, eu quero que esse usuário aqui possa, através de um botão, adicionar novos clientes. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar records, registros, através de um forms. Está aqui. Então, vai ter o botão adicionar cliente. Se eu clico no botão, ele me traz as configurações desse formulário. E aí eu posso ir editando aqui, ó. Aí posso mudar o título, adicionar cliente. A primeira coisa que vai ter que selecionar é tipo de cliente, se a pessoa física ou jurídica. Eu vou colocar como uma informação obrigatória, então eu dou um check aqui em required field. Razão social e nome completo, required field. CNPJ, CPF, tem que colocar. Endereço, tem que colocar. Documentos do cliente, isso talvez eu não vou deixar como obrigatório não. E-mail do cliente, eu vou colocar como obrigatório e vou validar o e-mail, se é um e-mail mesmo. Telefone de contato, não vou colocar como obrigatório. Aqui em Create eu vou mudar o botão para adicionar cliente. E aqui em mensagem eu vou colocar cliente cadastrado com sucesso. Vendas, por enquanto, não é para aparecer aqui no formulário. Então pronto, criei aqui um formulário de adicionar cliente. Adicionar novo cliente. Perfeito. Então vou aqui e vou publicar. Agora, eu quero separar aqui em clientes, dois tipos de clientes. Os meus clientes e todos os clientes. Então, o vendedor vai poder ver aqui em meus clientes, aqueles clientes, vou colocar todos os clientes. Ou todos. Acho que é melhor todos. Aqui ele vai ver os clientes que ele já fez alguma venda. E também ele vai poder visualizar todos. Por que não apareceu aqui? Porque eu não criei nenhum filtro para esses clientes. O que é meu cliente todos? Como eu não criei nenhum filtro, na hora que eu vejo, ele fala, olha, já que não tem nenhum filtro, eu não vou deixar aqui, essas duas abas, não. Como que eu vou definir o que é meus clientes? É uma sofisticação isso, então quero que você preste bem atenção. Aqui em clientes, se a gente vir na tabela clientes, tem aqui esses campos. Eu preciso colocar o e-mail do vendedor aqui nessa tabela clientes. Eu preciso colocar o e-mail do vendedor aqui na tabela clientes. Porque aí eu vou criar um filtro assim. E-mail do vendedor vai estar na tabela clientes. Ó, tá vendo que aqui não aparece o e-mail do vendedor? Tem o e-mail do cliente, mas do vendedor não. E-mail do vendedor contém o e-mail que está logado. Porque se o e-mail do vendedor contém o e-mail que está logado, esse cliente vai aparecer aqui em meus clientes. E todos vai aparecer todos os clientes. Os que são os meus clientes e os que não são. Então, como que eu faço com que o e-mail do cliente apareça aqui na tabela clientes? Todo cliente tem uma venda, correto? Então, todo cliente tem uma venda assim, né? Todo cliente comprou da gente, então está aqui nas vendas. Então, todo cliente aqui tem tudo que ele comprou. Na tabela venda, tem quem foi o vendedor que vendeu. Né? Na tabela venda, tem o vendedor que vendeu. Então, se a gente vir aqui, ó, e-mail do contato do vendedor, é um lookup do vendedor. Então, aqui na tabela venda tem o e-mail do vendedor. Eu só preciso trazer esse e-mail aqui que está na tabela venda para a tabela clientes. Como que eu faço isso? Mais um lookup. Então, são dois lookups. Da venda, eu puxei o e-mail do vendedor, porque toda venda tem um vendedor. Então, toda venda tem um vendedor. Eu já puxei o e-mail do vendedor aqui. E o cliente eu posso puxar da venda. Então, vem aqui em lookup. Puxo da venda, está vendo que só tem venda aqui, não tem nenhum link around record. Em cliente só tem o link around record venda, aqui na tabela clientes. Então só posso puxar um lookup de venda, não tem outro. E eu vou puxar o e-mail de contato do vendedor. Então veja só, eu coloquei o e-mail do vendedor aqui na tabela clientes. Se mais de um vendedor já vendeu para esse cliente, vai aparecer mais de um e-mail aqui. Mas tudo bem, bastando um e-mail do vendedor já é suficiente. Porque aqui em interfaces, os meus clientes vão ser quando o e-mail do vendedor, e-mail do contato do vendedor, contém o e-mail que está logado. Então, se o vendedor está entrando lá com o e-mail dele, e lá na tabela vendedor está o e-mail dele, correto? No mesmo e-mail que ele fez login, e ele fez uma venda para o Márcio, ele vai aqui em meus clientes ver
o cliente Márcio. Felipe, faz alguma diferença? Você só dividiu entre meus clientes e todos. Se não tivesse aqui meus clientes, estaria aqui em todos. É verdade, não faz muita diferença. Mas aqui em Dashboard vai fazer toda a diferença essa informação, essa questão dos e-mails, toda a diferença. A questão dos e-mails é muito importante. Saber, aprender a filtrar por e-mail é muito importante. Porque no Dashboard eu quero mostrar para o vendedor o número de vendas do vendedor, não de todos, só dele. Eu quero mostrar qual que foi o valor total vendido deste vendedor, não de todos. E eu quero mostrar o quanto de comissão esse vendedor tem que receber. Não de todos os vendedores, só o desse vendedor. E lembra que no sistema é possível ter 5, 10, 15, 20 vendedores. E nos indicadores, todo vendedor vai entrar na mesma página, que é essa aqui, só que vai ver informações diferentes. Todo vendedor vai entrar na mesma página, no mesmo dashboard, mas vai ver informações diferentes. Por quê? Porque cada vendedor está logado num e-mail diferente. E o Airtable vai fazer essa inteligência de e-mail. Como? A gente vai ver aqui como que a gente vai criar essa experiência. Vamos lá. Eu quero mostrar o número de vendas, valor total vendido e comissão nesse mês, mês passado e esse ano. Vamos primeiro criar aqui esses 3 indicadores. Eu acho que eu quero um outro indicador que é o ticket médio. Ticket médio de vendas. Então eu quero mostrar para esse vendedor qual foi o ticket médio de vendas que ele fez na loja. Vou aqui personalizar a corzinha, colocar um roxo e vamos lá. Número de vendas. Ó, lembrando que essa painel de indicadores está puxando da tabela vendas. Tá? Esse painel aqui está puxando a tabela vendas. Ou seja, todo painel ele puxa de uma tabela. Ó. Quando eu crio um novo painel aqui, ele vai perguntar que tabela você quer puxar. Teoricamente, como você está mostrando os dados dos vendedores, talvez você ache que você tem que puxar a tabela vendedor. Essa é uma questão importante. Assim, de que tabela eu preciso puxar os indicadores? Como são indicadores de venda, nesse sentido eu tenho que puxar a tabela venda. É o mais fácil. Dá para puxar de vendedores essas informações que eu vou mostrar aqui? Até dá, mas vai ficar confuso. É mais fácil puxar da tabela vendas. Dá para puxar da tabela vendedores? Dá, mas é confuso. Garanto que é confuso. Eu vou ter dificuldade de explicar como que eu estou surgindo com o número. O número vai ser exatamente o mesmo. Puxando a tabela vendedores, da tabela vendedores e puxando a tabela venda. Exatamente o mesmo, correto. Mas vai ficar confuso. É mais fácil te explicar como que eu estou puxando esses números da tabela venda. Então eu criei aqui esse grupo da tabela venda. Dá para eu criar um novo grupo nesse dashboard com outra tabela? Dá. Tá vendo que eu posso criar aqui outros indicadores puxando os números de outra tabela? Dá também. Por exemplo, quero puxar quantos clientes esse vendedor tem. Posso puxar. Posso puxar outros dados. Acho que o número de clientes desse vendedor é o único possível. Mas tá puxando a tabela venda talvez seja o mais fácil. Talvez uma coisa que eu gostaria de mostrar também é número de clientes. Número de clientes que fez compra. Número de clientes que comprou. Indicadores de venda, né? Número de clientes que comprou naquele mês, né, no mês passado e esse ano. Acho que essa é uma informação importante. Porque às vezes o vendedor está com muitas vendas e o dono olha e fala assim, nossa, quantas vendas? Mas aí quando ele olha, ele fala assim, que estranho, é de um cliente só. Ou seja, esse vendedor não está com muito cliente. É um cliente único que está trazendo todas as vendas dele. Ou seja, tem que mexer nesse vendedor. Então, indicadores de venda. Vamos lá. Número de vendas. Como que eu chego nesse número? Aqui no Airtable, você tem 2 tipos de indicadores. E é esse aqui, ó, esses 2 aqui. Count ou Summary. Count é para contar. É literalmente contar. Então eu pego uma tabela e eu conto quantas linhas. Quantas linhas, tá? É uma tabela onde você conta quantas linhas tem aquela tabela. Então, se você for na tabela venda, quantas linhas tem a tabela venda? Uma linha. Simplesmente isso. Então, por isso que aqui o número de vendas, ele está contando e está dando uma. Agora veja, eu quero filtrar só desse vendedor. Eu quero filtrar só desse vendedor. Então, eu vou fazer um filtro. Eu tinha aqui o filtro, eu vou refazer, desfiz para te explicar. Eu tenho que filtrar só para esse vendedor. Ou seja, na tabela venda, eu quero contar onde o e-mail do contato do vendedor contém o e-mail que está logado no sistema nesse momento. Ou seja, eu não quero saber o número de vendas total. Eu quero saber o número de vendas desse vendedor. Então eu vou filtrar tudo aqui. Ó. Tudo. Outra coisa que eu fiz é que eu criei um status da venda.
Porque eu quero criar um Kanban nesse sistema. Então, na hora da venda, eu quero dividir o status da venda em venda feita, venda em andamento, venda finalizada e venda cancelada. Eu criei esse status, porque depois eu quero criar um Kanban das vendas. Lembra que tinha um status de venda? Agora eu transformei e mudei para checklist de venda. Então tem um checklist a venda, que é você tem que emitir nota fiscal, o boleto tem que ser pago, a venda tem que estar em transporte e depois o produto tem que estar em entrega. Então tem um checklist da venda. Só que além do checklist da venda tem um status da venda, que é pedido feito, venda feita, em andamento, venda finalizada e venda cancelada. Por que eu criei um status da venda? Primeiro, para poder criar um Kanban, porque eu não consigo criar um Kanban com múltiplo select, igual está aqui, porque aqui é um múltiplo select, é um checklist. Eu vou ticando. Aqui não, aqui é um status. Ou ele está em venda feita, ou ele está em andamento, ou ele está em finalizado, ou ele está cancelado. E por que também eu criei o status? Para criar o Kanban, que é em single select, e também para poder cancelar a venda. Então, caso uma venda for cancelada, você move para a venda cancelada. E se você mover para a venda cancelada, a gente para de considerar essas vendas nos indicadores, porque a venda foi cancelada. Então, eu não posso falar que esse vendedor fez essa venda, porque a venda foi cancelada. Então, outro filtro que eu tenho que criar aqui nesse dashboard, do número de vendas, do valor total vendido, da comissão, do ticket médio de vendas, do número de clientes, além de o e-mail do contato vendedor é igual ao e-mail que está logado, para eu falar só das vendas dele, eu tenho que falar que o status da venda não pode ser is none of venda cancelada. Não pode ser. Se a venda for cancelada, eu não posso contar aqui. Tá vendo que zerou? Zerou. E por que zerou? Porque lá em data, essa venda está como cancelada. Então, eu vou voltar aqui para a venda finalizada, por exemplo, e aí volta para 1. Então, zerou porque aquela venda estava cancelada e eu tirei aqui dos filtros as vendas canceladas. Perfeito, então eu estou filtrando já corretamente. O número de vendas é só contar, count. Eu estou contando o número de vendas que é desse vendedor e que não foi cancelado. Agora, valor total vendido já não é um count. Eu não posso contar. Eu preciso fazer uma soma de todas as vendas feitas. Então já é um summary. Se é uma soma, se é uma média, se é qualquer outra operação que não é só contar, não é count, é summary. E em summary, você vai pegar um field. O field que você quer fazer a conta, o campo que você quer fazer a conta. Que campo você quer fazer? Eu quero fazer uma soma de todos os, nas vendas aqui, de todos o valor total do pedido. Porque o valor total do pedido, não sei se você lembra, vou lembrar aqui, o valor total do pedido é o valor daquela venda sem contar o frete. Então eu quero somar o valor total do pedido. Então eu pego o valor total do pedido e falo para ele que tipo de conta eu quero fazer com esse valor. Eu quero somar todos os valores, sum, e ele soma. Como só tem um, ele só está somando esse com 0, né? Não tem nenhum outro campo. Não tem nenhum outro campo desse vendedor. Não tem nenhuma outra venda desse vendedor. Então, mas se tivesse uma segunda de R$3.000, ele ia somar 17 mil mais os R$3.000. Comissão. Como que eu mostro aqui em venda qual é a comissão desse vendedor? Vamos aqui em Data. Eu já tinha criado, não sei se está aqui, vamos ver. Comissão, não está. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar qual que é a porcentagem de comissão desse vendedor. Porque a comissão é uma porcentagem do valor da venda, né? Então tem o valor da venda e eu tenho, é uma porcentagem. Só que cada vendedor tem uma porcentagem. Então eu não posso fazer que, por exemplo, comissão vendedor seja, sei lá, 1%, 0,01 vezes valor total do pedido. Eu poderia dizer, né? Mas isso eu estou presumindo que a comissão é sempre 1%, mas não é. A comissão é variável. Vou aqui falar que isso aqui é um currency, colocar o valor do real e colocar o local. Como a comissão é variável, eu estou deixando que o sistema deixe uma comissão variável, eu tenho que puxar a comissão desse vendedor. Então eu tenho que fazer um lookup. Lookup, vendedor, porcentagem de comissão. E aí, a comissão do vendedor é essa porcentagem vezes esse valor. Para essa venda, tá? Então, é a comissão do vendedor vezes o valor total da venda. Essa é a comissão do vendedor. E lembra que a comissão do vendedor pode ser mudada ao longo do tempo? Então, teoricamente, eu tenho que travar essa comissão quando a venda é feita. Então, quando a venda é feita, eu pego a porcentagem de comissão do vendedor naquele momento, vezes o valor total do pedido naquele momento e
travo no valor. Se eu deixar como fórmula, à medida que a comissão do vendedor vai mudando com o tempo, e a porcentagem pode mudar, eu não tenho como controlar isso, a comissão do vendedor vai mudando, e aí o passado fica incerto. Você pagou, por exemplo, R$180, só que agora o valor da comissão mudou, e aí mostra no sistema que na verdade você deveria ter pagado 160, porque a porcentagem dele diminuiu. Mas não, você deveria ter pagado 180 mesmo, porque naquela época a porcentagem era diferente. Então, a gente vai meio que registrar, quando a venda for feita, o quanto que esse vendedor tem que receber naquela porcentagem naquele momento. Então eu tenho que criar aqui um currency, na verdade, né? Comissão do vendedor, botar um real, botar aqui local, e aí eu vou trazer, quando a venda for feita, esse valor para cá, né? E a gente vai fazer isso via automação. Quando a venda for feita, a gente faz isso via automação. Tem aqui um travar preço de tabela, né? Mas é quando o pedido de venda é feito, né? Por enquanto, isso aqui ainda não é útil, porque é quando um pedido de venda é feito e, na verdade, a automação vai ser quando a venda é feita. Por enquanto, a gente vai fazer manual aqui. Eu vou puxar o valor da comissão e vou trazer aqui para um valor fixo. Então, aqui é variável, porque depende da comissão do vendedor naquele momento. Aqui é fixo, porque naquele momento da criação da venda eu já trago o valor daqui para cá. E vou usar esse valor aqui para mostrar no dashboard. Então, vamos lá. Comissão do vendedor. Quanto que é? É um summary. Eu vou puxar a comissão do vendedor. Opa, tem duas aqui. Comissão vendedor e comissão do vendedor. Vamos ver quanto é do vendedor. Então, vou puxar um summary. Comissão do vendedor. E uma soma, porque se ele fez várias vendas, eu quero somar. Como aqui só tem uma venda, só vai mostrar uma venda. Mas se ele fez várias vendas, eu quero somar. Ticket médio das vendas. Summary, valor total do pedido. E agora, em vez de eu somar, igual está aqui, eu quero tirar uma média, um ticket médio. E média aqui no sistema chama average. Felipe, eu não tenho um median aqui. O que é o median? Median é mediana. Mediana quer dizer assim, se você tem três valores, 17 mil, 20 mil e 22 mil, você pega o valor do meio. Então é sempre pegar o valor do meio, isso é mediana. Esse é um median. Average é literalmente média, soma os três e divide por 3. Então a gente quer pegar a média, ticket médio geralmente é média mesmo. Então, médio. Aqui tá vendo que o jeito que ele está colocando vírgula e ponto é do jeito, digamos assim, não brasileiro. Eu vou alterar isso aqui, ó. Pegar o valor aqui total do pedido e vou colocar aqui o formato é em vez de comma period, é local. A mesma coisa para... ele vai fazer o ticket médio igual. Então, show. Aqui, ó, fica igual já o ticket médio e o valor total. Número de clientes. Olha, esse aqui é capcioso. É um summary. Clientes das vendas. Clientes e... Clientes não, acho que é melhor CNPJ. CNPJ do cliente e unique. Então eu vou pegar todos os CNPJs do cliente e vou ver quantos CNPJs únicos tem. Então, se todas as vendas é de um CNPJ só, então o CNPJ único vai ser um só, o número de CNPJs únicos. Então, é basicamente isso. Ele conta quantos CNPJs únicos tem no número de vendas daquele vendedor. E aqui está zero por quê? Porque não tem aquele cliente está sem CNPJ. Se eu vim aqui e editar o cliente, não estou conseguindo editar ainda, hein? Talvez aqui eu consiga? Não consigo. Deixa eu poder... Faz sentido a galera não poder editar, mas a liderança tem que editar, né? Então eu vou deixar aqui, vou criar um... Vou duplicar esse campo aqui para liderança. Aqui para liderança. E vou deixar a liderança clicar nos detalhes do cliente e editar. Então ela pode clicar nos detalhes e ela pode editar. Tudo. Pode digitar o tipo de cliente, talvez. O tipo de cliente ela pode editar, o CNPJ também, o endereço também, os documentos desse cliente ela pode editar, o e-mail de contato, o telefone de contato, ela pode editar tudo esse cliente. A liderança. O vendedor é bom não. O vendedor é bom que não edite nada, porque aqui vai mostrar as vendas desse cliente, o valor total de venda já pago, valor total das vendas desse cliente já pago e valor total da venda, como é? Cliente a receber, né? Valor total a receber, valor total pago.
Esse é um cliente. Vou mudar aqui o formato também para local e local. Então eu vou mostrar para todo mundo aqui quanto que esse cliente já pagou e quanto que ele tem a pagar para a gente. E vou permitir a liderança editar aqui, e aí eu vou botar aqui um CNPJ. E aí você vai ver que lá no indicador vai aparecer que agora sim tem um cliente que comprou. Aí, ó, número de clientes 1, número de vendas 1. Então, mostrei um dashboard que eu acho bem legal, que é o número de vendas, o valor total vendido, a comissão que ele tem para receber, o ticket médio das vendas e o número de clientes que comprou. Só que aí é bom também dividir isso em períodos. Esse mês, mês passado e esse ano. Porque senão o vendedor fica perdido, né? Tipo, sempre se você mostrar o total para ele, não tem muito sentido, né? Ele tem que, como ele ganha comissão mensal, ele precisa saber naquele mês. Outra coisa que talvez seja legal mostrar, seja uma tabelinha das vendas. Então eu vou criar aqui uma lista. Dá para fazer um summary cards também. Ou uma lista, deixa eu pensar. Acho que só vamos ver como que fica o summary cards das vendas. Acho que não gostei desse estilo não. Vou fazer uma lista mesmo das vendas. Então uma list, ó, das vendas. Aí o vendedor pode ver as vendas em si. O valor total de cada venda. A comissão é sempre a mesma, então não faz sentido mostrar. Mas o valor total. E aqui vai aparecer o cliente, ó. Então é legal aparecer o cliente. Ou posso mostrar um separado aqui, quem é o cliente. Legal, já tá bom. Quando tiver bastante venda, vai aparecer aqui embaixo.